E aí como que a gente fazia? Poxa, conecta ali em um momento no dia, explica o trabalho e dá o prazo. Então a gente delegava, né? Era mais eu ali na época. Eu delegava o trabalho, mas eu delegava da forma correta, que eu explicava o que era para ser feito, perguntava se a pessoa tinha entendido, falava do prazo, perguntava se a pessoa entendeu o prazo que era para entregar, para eu poder não ter problema. Quero entender como que foi para você. Você falou, Marta, eu entendi de pessoas, processos. Como que foi para você conseguir essas 24 pessoas e colocar ela dentro da cultura da tua empresa e fazer com que isso funcionasse sem ter impacto no cliente? Então, foi um crescimento gradativo, né? Então, conforme foi entrando novos clientes, a gente foi organizando os processos, organizando os departamentos, a gente foi batendo cabeça com algumas coisas, mas desde o início a gente foi sempre muito transparente com as pessoas. Então, a gente sempre, quando foi contratar alguém nesse formato, a gente já deixava as regras do jogo bem claras. Então, assim, você deslizou, fez algo que não está dentro do que a gente acredita, teoricamente você não vai continuar trabalhando com a gente. E quais são essas regras? Então a gente tem ali mapeado. Na época era tudo na minha cabeça, né? Porque a gente não tinha ali processo, não tinha PDF, não tinha nada. Então a gente sempre deixava claro algumas coisas. E a gente foi dando oportunidade para essas pessoas também serem transparentes e colaborarem em equipe, né? Então, assim, entrou uma pessoa, entrou 2, 3, aí a gente começou a ter um colaborador por departamento, porque a gente não tinha isso ainda, né? A gente não tinha um processo definido, era tudo da minha cabeça. Então eu comecei a ficar mais em contato com essas pessoas, e aí como que a gente fazia? Poxa, conecta ali em um momento no dia, explica o trabalho e dá o prazo. Então a gente delegava, né? Era mais eu ali na época. Eu delegava o trabalho, mas eu delegava da forma correta, que eu explicava o que era para ser feito, perguntava se a pessoa tinha entendido, falava do prazo, perguntava se a pessoa entendeu o prazo que era para entregar, para eu poder não ter problema, porque muita gente na contabilidade não deu certo aí no remoto e preferiu voltar porque começou a tomar multa, começou a não entregar a declaração, não tinha controle do que estava sendo entregue. Então, o mesmo controle que você precisa ter no presencial, você tem que ter no remoto. Só que é muito mais fácil você estar olhando para a pessoa e ficar ali, faz agora, me mostra, terminou? Ah, ok. É muito mais fácil você fazer isso. Claro que, se você definir algumas regras, no online também funciona. Por exemplo, o seu trabalho com o seu cliente, você também trabalha remoto. Então, você precisa, em alguns momentos, fazer o checkpoint para mostrar o andamento do trabalho. Sim. E, da mesma forma, funciona com o colaborador. Então, precisa ali de algumas regrinhas para você cumprir esse trabalho. Aí a gente começou a investir em sistemas de processos, porque a gente não tinha. Então a gente começou a definir métricas, começou a definir metas de entrega, sempre com antecedência. Então uma guia do Simples que o cliente tem que pagar dia 20, a gente em contrato tem que mandar 3 dias com antecedência, mas a nossa meta era sempre dia 10. Então dia 10 tinha que estar pronto. Se dia 10 não está pronto, dia 11 tem que resolver o problema. Beleza, está com prazo, porque a gente, né, tinha uma folguinha ali na meta. Então, a gente começou a mostrar para os colaboradores, cada determinada área, quais eram as etapas de trabalho que precisavam ser cumpridas. E aí a gente começou a ter as pessoas trabalhando e, obviamente, teve gente que não entregou, eu também tomei multa, deu problema com o cliente. Só que, para mim, a culpa não era do remoto. A culpa era da pessoa que não estava entendendo o que eu estava delegando para ela. Então eu comecei a mudar. Toda vez que tinha um problema, eu olhava e falava, por que não deu certo essa entrega? Por que eu deleguei A e a pessoa entregou B? Então ela não entendeu, então o erro foi meu. Então eu fui construindo tudo isso e a gente foi montando uma equipe que entendesse que o trabalho remoto faz sentido. Por quê? Poxa, eu tenho a oportunidade de não perder tempo em locomoção. Eu posso acordar mais tarde, eu posso ficar perto do meu filho, eu posso ir para academia. Então, não fazia muito sentido para a pessoa. E eu sempre reforçava para ela. Então, a técnica de venda para ganhar novos clientes, eu comecei a utilizar com a equipe. Então, eu vendia uma ideia. Então eu trabalho remoto. Então, tem aqui a qualidade de vida. Vamos construir isso junto para a gente manter? Então essa transparência foi sempre surgindo e as pessoas compraram a ideia e foram
colocando um tijolinho junto comigo para a gente montar o modelo que existe hoje. E o bacana, Rafael, que você tinha me contado esses tempos atrás que a gente se encontrou, que você tem um perfil de contratação dentro da tua empresa. E aí, gente, é muito importante para até alinhar aí com a cultura, com a missão, com a visão que a empresa tem. Hoje eu estava dando aula para os clientes, a gente está falando sobre planejamento estratégico para 2025. E eu estava falando, se a empresa ela não tem clara qual que é a visão, a missão, os valores, o propósito, dificilmente ela vai chegar em algum lugar. Então, assim, eu vejo muito que o sucesso, você contando aqui a história, tem muito a ver com tudo isso que você construiu, em relação ao que você foi aprendendo no meio do caminho, sobre cultura, visão, valores, o que você quer, como você quer, o controle disso, acompanhar isso, e você montou um perfil de pessoas que trabalham com você.